Pontualíssimo. Olá, ao vivo, vamos lá. Vamos chamar as pessoas. Estou no Instagram certo hoje, porque ontem eu entrei no Instagram errado para fazer a live. Mas tudo bem, acontece. Esperar a Fran entrar. Quem for entrando aí vai dando um salve, vai falando um oi. Pra gente, ó, cada vez mais pessoas participando para eu convidar. Legal. Concluir. Vamos lá, já bastante gente online aí. Brazilian Hostel de Miami. Could you speak in English? Yes, actually I can, but the point is the informations are about Brazil, so I think it's better to speak in Portuguese. But if you need some information, you can write me later. Where are you talking from? Deixa eu chamar a Fran aqui, tive que gastar o inglês um pouquinho. Are you a hostel? Are you a hostel worker? Why are you... Ah, in Venice. Whoa, nice. Nice, from Venice. Italy, yeah, I know, I've been once. So write me later and we can talk about some Brazilian informations, okay? Try to follow in Portuguese, sorry, it's better for everyone to do it in Portuguese. Nice, a hostel in Venice. I don't know if you know the website. The website is a Brazilian online magazine about hostels. So we are the only Brazilian newspaper or news thing that talk about hostels. So let's talk later by direct message, okay? I'm turning to Portuguese now because there are most Brazilian people around. Vienna Hostel. It's in Vienna, in Austria. Thank you. Vamos falar em português agora. Eu tô só esperando a Fran entrar aqui. Para eu começar a fazer essa conversa hoje um pouco menos divertidinha, um pouco mais séria, vamos dizer assim. Alisson de Boituva, meu amigo, vamos lá. Eu tô no Instagram certo, né, dessa vez. Aí, a Fran entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Ouvindo bem? Graja Hostel entrou. Vamos esperar a galera entrar um pouquinho também. A Fran... Oi! Oi! Oi, Fran, tá bem aí? Tudo bem? Tá me ouvindo Oi. bem? Tudo bem. Tá, legal. Deixa eu pegar o nosso roteirinho aqui para eu não me perder, porque o papo às vezes vai para outros caminhos, né? Vamos esperar. Sim. Você sabe convidar as pessoas do seu Instagram para entrar, Fran? Posso convidar aqui. É nessa setinha aqui do lado de onde tem uma interrogação, tem uma setinha assim, você clicando aí, você consegue convidar as pessoas. Alisson, então, eu tirei a barba porque eu acreditei na loucura de que seria melhor por causa do coronavírus, mas depois eu já li que é só higienizar bem. E a pele precisava dar uma respirada, né? Agora, em uma semana, em 4 ou 5 dias já tá assim, então daqui uma semana eu já tô de volta ao boné que todo mundo conhece. Repórter Bruno Henrique. Legal ter um colega aí na live de hoje. Deixa eu já começar a me apresentar, né? Para quem não conhece, meu nome é Diego Bonel, eu sou jornalista, eu sou criador do Brasil Hostel News, que é o único veículo de imprensa que cobre o setor de hostels, não vou mais falar hostels, no Brasil. E além de produzir conteúdo para o meu site próprio, eu tenho uma parceria de produção de conteúdo com o Catraca Livre. Então, as matérias que eu produzo sobre esse setor de hostel, eu também publico, né, o Catraca Livre Viagem, né, a editoria de viagem deles também publica. Então, só para dar um apanhado geral, o que aconteceu no meio dessa pandemia, dessa necessidade... Nossa, quase derrubei tudo aqui. No meio dessa necessidade de isolamento social, eu, assim como muitos mochileiros, fomos pegos
né, de mochila nas costas em hostels pelo Brasil, pelo mundo. Tem brasileiro preso em hostel no Vietnã, tem brasileiro no Peru, como eu li uma matéria hoje. Então, e tem muitos mochileiros que trabalham nos hostels, né, que vivem dentro dos hostels, que têm os hostels como casa, e acabaram tendo que fazer o seu isolamento nesse ambiente. Então, durante a semana passada, eu troquei uma ideia com alguns mochileiros que estão nessa situação, que estão também em hostels precisando se manter seguros, e com alguns donos de hostel que também se mudaram para o hostel, como é o caso da Maria, sua conterrânea aí de Curitiba, né, Fran? Sim, sim. Maria tá Ela, presa lá. a Maria tá ela, o namorado e uma ex-turista colaborativa dela, que também estava perdida na cidade e acabou precisando de um abrigo lá no hostel. Ainda E bem que durante ficar esse... preso em hostel não é nada ruim, né? Não, a gente tem cerveja, a gente tem sempre uma coisinha para fazer. Não, isso aí cara, é melhor do que estar preso numa kitnet. Eu fico pensando isso o tempo Com inteiro. Se eu certeza. tivesse morando num quarto, eu ia estar desesperado. Então, assim, só para a gente falar, a Fran hoje é minha convidada. Obrigado, Fran. Eu que agradeço o convite. Eu até nem sei o nome da Fran. Franciele... Zufo. Zufo. Fran, né? Vamos falar mais fácil, é a Fran. E eu chamei a Fran para falar hoje, para a gente abrir a semana trocando ideia, porque a Fran, atualmente, desde o final do ano passado, setembro, né? Ela é a presidente da Associação Brasileira de Hostels e Novas Hospitalidades. E durante essa semana, essas 2 últimas semanas, na verdade, eu tenho acompanhado e tenho ido cobrir algumas reuniões que aconteceram, não depois do isolamento, né, um pouco antes, com autoridades do setor, com autoridades aqui do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, porque o setor de hostel foi pego, como todos os outros, na surpresa e na incerteza do que vai acontecer, né? Um ano que se desenhava indo para um caminho muito legal, depois de uma crise que a gente teve no mercado desde o final das Olimpíadas, pelo menos para as cidades que sediaram os Jogos, teve uma queda bastante alta. E os donos de hostel estão se movimentando, os hosteleiros, como a gente fala, estão se movimentando para tentar ver como sobreviver, para tentar ver como não precisar demitir pessoas, não precisar prejudicar mais gente com essa situação toda. Então, a Fran, além de presidente da Associação de Hostel, ela é dona do Hostel Roma, em Curitiba, né? E a AB Hostel, eu acompanho a AB Hostel desde 2016, ou antes. Em 2016, né? 2016, eu acho que foi... Não, foi 17, foi 17. 17 lá, Que a em gente São até Paulo. participou de uma reunião bem engraçada em São Paulo, que a gente não... Foi uma reunião no susto, e a gente até desenhou o organograma da associação num pedaço de cartolina, tem algumas fotos disso, foi bem interessante. Então, o Johnny, que é o ex-presidente também, que foi o primeiro presidente, se eu não me engano, né? Exatamente, quem começou tudo, né? E então, assim, quem quiser, do papelão, a Bruna também está aí online, aí do Bambute, Foz. Então, assim, quem tiver pergunta, tem muito hosteleiro entrando aí, muita galera dos nossos amigos de mercado entrando. Então, eu vou fazer quem quiser fazer algumas perguntas para a Fran, é só mandar. Então, cacto rústico, qual que é o assunto? Bom, o assunto é o que eu estava falando. A Fran é presidente da Associação Brasileira de Hostels e de Novas Hospitalidades, e a gente vai falar um pouquinho de como o setor está se movimentando e está enxergando esse momento, né, que todo mundo não sabe o que fazer. Camila entrou lá de Presidente Figueiredo, que participou a semana passada também. E eu queria que a Fran começasse contando um pouquinho a história da AB Hostel, a história da criação, de como começou e como que foi a atuação da associação nesses últimos anos. Beijo, Manaus, beijo, nossa musa da Amazônia. E Figueiredo, claro. Você ouviu a pergunta aí, Fran? Sim, eu ouvi. Então, na verdade, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente não está num momento nem um pouco fácil, né? Eu acho que
O que consola, na verdade não é um consolo, né? Mas a gente vê que é mundial, né? Então tá todo mundo se ajudando, é o mundo que está se movimentando, todo mundo buscando novas soluções, buscando novas ferramentas. A gente mesmo aqui, né, conversando com o mundo inteiro, né, com pessoas de todas as áreas, de todas as cidades. Mas, voltando então, a gente vai contar um pouquinho de como surgiu a associação, né, a B Hostels. O Johnny está aí, pode também Escrever, interagir, claro. escrever, interagir com a gente, né? O Johnny foi um grande percussor aí da B Hostels, foi quem começou e deu o pontapé inicial, ele juntamente com o Léo Barroso, também um grande profissional aí do nosso segmento, hoje não atua mais, mas também foi quem deu o pontapé inicial aí para criar a B Hostels, né? Hoje não estão no segmento, né? A gente está aí lutando no segmento. Eu tenho 16 anos de hostel, é um mercado que nos traz muita gratidão, né? E todo mundo que se envolveu com a B Hostel desde o início foi realmente por amor e está nela por amor, né? Então a gente se reuniu, no CIAT foi o primeiro, como você comentou, né? Começou lá em 2017 e aí a gente foi se reunindo, a gente aproveitava os eventos, né? As feiras de turismo. A gente teve também o pessoal lá de Foz, Bruna, o Diogo também, que super se engajam no nosso segmento lá em Foz do Iguaçu. A gente teve a participação no Festival das Cataratas também, com stand, sempre junto de todo o trade turístico. Então, assim que surgiu a AB Hostel nesse formato, volto a falar lá do papelão, né, que a gente se reuniu lá na Senitur, né, no espaço da Senitur, lá em São Paulo, e começamos literalmente a desenhar o que seria a AB Hostels. E também eu nem imaginava que ia estar nessa posição. É gratificante mesmo, mas que agora a gente possa aproveitar desse momento, né? Porque todo mundo tem suas atividades e acaba que se dedica às suas atividades e a AB Hostel. Eu acho que deste momento, a gente quer fazer deste momento a AB Hostel decolar e ver o que a gente pode ajudar e tá todo mundo unidos. E como que a associação já atuou durante esses anos, que mesmo antes de você ser presidente, você sempre foi muito ativa, né, nas reuniões e no mercado como um todo. Quais foram as principais coisas que a associação atuou nesses anos? Como que ela agiu para fortalecer o mercado, para fortalecer o associativismo desse setor? Então, foi exatamente participando e estando junto das feiras de turismo, né? Ganhando espaço nessas feiras, nesses ambientes, onde a gente circulava apenas como um empresário do setor, né? A gente começou a ter mais voz ativa, a ter um momento nosso, a ter falas nossas, e aí também os espaços que a gente foi adquirindo. Então, a gente teve aí, como eu falei anteriormente, no Festival das Cataratas. A gente teve na BAV também, a gente teve um espaço cedido pela BAV. Então, o setor, o trade, começou a olhar para os hostels, né, como realmente um nicho de mercado. E mais recente, a gente teve a participação aí na Equipotel, né? A gente tem que agradecer aqui, eu acho que a Marina foi quem fez essa ponte toda de colocar a AB Hostel na participação da Equipotel, foi excelente para o segmento. A gente teve um stand lá, um espaço, né? Foi construído um hostel dentro da Equipotel. Foi adquirido também uma cadeira junto ao executivo da Equipotel. Acho que isso também nos traz mais visibilidade, né? E mais aproximação ao poder público. Então, essa aqui foram algumas das nossas participações em caráter institucional, né?
Tá, legal. Só para esclarecer, a Marina que ela citou é a Marina Moretti, do Hostel ou de Casa, de São Paulo. A galera que participou comigo da live no sábado, foi no sábado. Ela não estava, ela está em casa em isolamento, mas os voluntários dela participaram. A Marina, ela, né, viabilizou que a gente tivesse o maior evento de hostel da história, né, de que a gente conhece, pelo menos, né? Então, foi muito interessante, eu fui lá falar, foi lá que eu relancei o Brasil Hostel News, dei uma palestra sobre comunicação, sobre jornalismo de nicho, sobre a importância de ter um veículo também que cobre o setor, puxando o jabá para o meu lado, que eu também, né, tenho que fazer o momento jabá. Claro. Aqui, ó, Joinville Hostel, trabalho árduo, conseguimos nosso espaço nos trades, para quem tem mais de 10 anos sabe disso. Eu até... Devo até falar isso, depois que a associação começou a se mostrar e a dar as caras, a gente começou a ser ouvido, né? A gente pegou cadeiras em lugares importantes da discussão do turismo, alguns regionais, alguns nacionais, outros estaduais, e eu queria ir para assim, a associação agora ela passou por uma mudança de presidência que foi anunciada em setembro, durante a própria Equipe Hotel. E atualmente, quem que faz parte da diretoria, Fran? Você é a presidente? Então, eu sou a presidente, tem o Diogo, que é lá de Foz, né? A gente tem o André Marciano, tem a Bruna, tem o Gui, que era lá do Maraca Hostel, hoje ele está junto à Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, né? O Gabi também, lá de Búzios, então, esse grupo que continua tocando, e a Cami, claro, lá em Manaus também, né? Então a gente se reúne virtualmente, né? Alguns momentos a gente se reuniu no ano passado, a gente tinha uma expectativa de se reunir presencialmente agora no primeiro semestre, mas acredito que isso não vai acontecer, e eu acho que as ferramentas estão nos mostrando aqui, nos ensinando muitas coisas, né? Que a gente pode realmente trabalhar nesse formato e dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. É que assim, aí para quem não é no mercado saber, quando a gente se reúne é uma festa absurda, assim, quando consegue reunir 20 hosteleiros, que vem a Camila, vem de Manaus, vocês vêm do Sul, todo mundo se une, é muito mais gostoso. A gente faz festa, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente fica bêbado junto. Que agora na live pode falar, tudo bem, tá tudo certo. Tem outras histórias que é melhor não falar, mas tudo bem. Mas ao mesmo tempo a gente... A Maria tá pedindo festa, ó. A gente vai ter que fazer uma festa virtual, hein, Maria? Então assim, e mesmo assim, mesmo com toda essa necessidade de integração, ainda tem muita coisa que impede que a associação também dê uma deslanchada, né? O que você sente que são as principais dificuldades para reunir o hostel em torno de um associativismo do setor? Porque todo mundo considera importante, todo mundo às vezes aciona a AB Hostel de alguma maneira, mas dificilmente as pessoas elas agregam e vão. O que você acha que são as principais dificuldades de manter a galera unida? Então, o associativismo, de fato, já é algo bem difícil, né? Eu já venho de outras associações, mas acredito no associativismo, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E o que acontece? O que a gente tem a grande dificuldade é que nós temos hostels de diversos portes, ele é um segmento segmentado, né? Vamos dizer assim. Dentro do segmento hostel, a gente tem o Cami Café, a gente acaba tendo, né? Dentro do nosso próprio segmento, a gente tem essa divisão. E isso acho que acaba, eu tenho certeza, que acaba dificultando um pouco, né? Porque tem aquele que tem bar, tem aquele que não tem bar, tem aquele que tem 170 camas, tem aquele que tem 20 camas. Mas o mais interessante de tudo é que a filosofia que a gente tem dentro do nosso segmento é a mesma. Isso que é bacana. Então, quando a gente se reúne, é uma troca de experiência imensa, né?
Mas quando você volta para a tua realidade do associativismo, acaba que há discrepâncias, porque as realidades orçamentárias não são as mesmas, as necessidades estruturais não são as mesmas. Então, isso que acaba dificultando um pouco o associativismo, nesse sentido, né? Lá, legal. E você sentiu, por exemplo, que nesse momento em que o mercado de turismo foi atingido diretamente, né, e vai ser atingido por um tempo, porque até as pessoas conseguirem ter fôlego financeiro para viajar de novo, terem confiança de se locomover, irem para destinos e compartilhar espaço e tudo, você sentiu uma procura maior dos hostels com a AB Hostel para uma ajuda, para um auxílio, para uma orientação, um direcionamento? Como que está sendo esse momento em relação à AB Hostel e os hostels em geral? Não necessariamente só os associados, né? Oh, até só complementando ali, né? A Bruna comentou das burocracias e realmente isso acontece de fato quando a gente fala da segmentação dentro do nosso segmento, é quando a burocracia em determinados destinos acaba impedindo aquele empresário de dar continuidade ao seu negócio. Então, essa questão da burocracia que eu acho que a Bruna colocou aí, realmente de fato acontece e isso acaba também dificultando nosso trabalho de associação. E aí que está o nosso posicionamento junto ao poder público, né? Se unir com as demais entidades também, para estar realmente posicionando o nosso segmento, porque a gente emprega aí muita gente que a gente acaba empregando aí dentro dos nossos hostels. E voltando lá à tua pergunta, né? Que você comentou se a gente está tendo procura, né? Então, sim, o pessoal está comentando, está conversando bastante com a gente. A gente até hoje mesmo soltou um comunicado para os nossos associados, também vai estar fazendo um comunicado para um grupo que a gente tem do Partners, né? Que é um grupo de proprietários de hostels do Brasil todo. Aproveitamos dentro desse comunicado, inclusive, de lançar um censo 2020. Aproveitar que o pessoal está aí, tá mais tranquilo, entre aspas, né? E coletar essas informações. Então, a gente pede que o pessoal também colabore, porque essas informações são as informações que nos dão base para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Aí dar continuidade ao posicionamento do segmento junto ao poder público. A Maria, ela fez uma pergunta aí, a Maria do Social, de Curitiba também, sua vizinha aí. Ela falou, o que você acha que os hostels podem ajudar a Associação Nacional? Porque tem hora que a associação tenta fazer coisas e não tem uma resposta. Como você acha que, aproveitando esse tempo livre, como ela citou, os hostels podem ajudar o associativismo? E até, complementando uma coisa que você falou, a questão do censo, eu até coloco o Brasil Hostel News à disposição para a gente fazer uma matéria legal sobre isso. E, para mim, é muito difícil, por exemplo, muitas vezes, quando eu preciso fazer uma matéria, que eu preciso de dados, eu preciso de números, eu preciso embasar o que eu vou falar de alguma maneira, é muito complicado. Então, assim, é o que foi discutido há algum tempo atrás. Quando o mercado não se posiciona, quando o mercado não cria sua própria narrativa, às vezes vai vir um jornalista que não conhece o mercado, vai falar um monte de bobeira, porque ele não é obrigado a saber, e às vezes ele não tem fonte de pesquisa para isso, e a gente acaba criticando essa pessoa. Estou defendendo meus colegas, né, que a gente teve uma matéria recente aí, não vou nem citar onde, que a pessoa, pela visão de todo mundo, não tem um cenário completo e um cenário realista do que é hostel. Mas como que ela vai ter se os hostels não abastecem a Associação Nacional dos seus dados, né? Como que você acha que a galera pode ajudar agora, nesse momento? Então, eu acho que esse momento, essa oportunidade de a gente lançar o censo, né, de coletar essas informações. Agradeço a tua disponibilidade de estar com a gente, né? Ontem a gente até
ficou aí 1 hora no telefone conversando, e uma das ideias foi essa mesmo que eu te passei, de você entrar no nossos canais também e estar junto com a gente, próximo da gente, próximo realmente do nosso segmento e difundir o nosso segmento para outras áreas e outros não vou chamar de clientes, né? Mas outros interessados no nosso segmento. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de ter você fazendo esse trabalho, que tem sido excelente, né? De divulgar o nosso segmento. E a Maria comenta aí como que a galera poderia colaborar. Eu acho que primeiro contribuindo em responder o censo, e também nesse momento que a gente está agora de realizar um novo planejamento, né? Porque as ideias que a gente tinha, os eventos, era participar das feiras, dos eventos, as feiras também foram postergadas, né? Não foram canceladas, foram adiadas, né? Então, também isso fazia parte do nosso planejamento. Então, acho que, como a Maria está perguntando aí, é uma oportunidade de estarmos todos mais juntos e que essa galera venha colaborar, sim, com ideias do que a gente pode fazer, como que a gente pode se posicionar. A gente está aberto, porque a AB Hostel é de todo mundo, né? O Léo, lá de Paraty, ele está perguntando se você tem alguma expectativa de quando esse mercado de hostel vai se recuperar, em quanto tempo nesse pós-apocalipse para se reerguer. Você tem alguma ideia? Fazer um exercício de futurologia aqui? Olha, eu ainda não tenho uma bola de cristal, hein? Gostaria de ter, porque acho que é o que todo mundo está buscando nesse momento, né? Infelizmente não tenho. Se vocês tiverem aí, poderiam também contribuir com essa pergunta. Mas o que eu acredito? Eu acredito que a gente já passou por outras crises, né? Eu tenho aí 16 anos de hostel. A gente vê muito hostel que começou ano passado, que começou há 2 anos, que, né, tem aluguel para pagar. No nosso caso, é um imóvel próprio. Então, todas essas dificuldades, a gente vê que cada hostel tem a sua peculiaridade, né? Então, a gente já passou por outras crises, né? E estamos aí, sobrevivemos. Claro que toda crise vem e vai, né? Então, eu acredito que essa pandemia é mundial, então não tem... Cada dia, eu sempre falo, né? Que cada dia é uma medida nova, é um decreto novo que está saindo, então a gente não sabe. Uma hora acha que é para sair de casa, outra hora não é para sair de casa, os números vêm aumentando, mas, por exemplo, São Paulo, eu acabei de conversar com um colega de São Paulo e disse que as coisas estão um pouco mais tranquilas, né? Tranquilas no sentido dos números, né? Deu uma retraída, né? Então, assim, é difícil a gente dizer, é daqui 10 dias, não, é dia 30 de abril, enfim. Eu acho que a gente está vivendo dia após dia, né? Então, estamos nos reinventando, eu acho, né? Até a Bruna que está falando aqui, que essas informações, voltando para essa questão de como é importante os hostels participarem das ações do censo e de tudo que a AB Hostel propõe, e as associações locais também, né? Lembrando que tem a Associação de Hostel do Rio, que é a Rio Host, que eu quero conversar aqui com a Fernanda Ferrão, do Gaia, que é a presidente. Tem a Associação de Hostel de Ilhabela, tem a Associação de Hostel de Ubatuba, eu sei que no Nordeste também tem a Associação de Hostel. Então, assim, núcleos, tem várias associações, são núcleos, exatamente. Então, assim, e essas informações dão respaldo para quando a Fran ou qualquer outra pessoa que estiver ocupando o cargo de presidente, que ela vá negociar com o poder público em defesa do segmento. Então, se não existirem números bem embasados e realistas e que sejam realmente reais é ótimo, que sejam condizentes com a realidade, fica muito difícil para a galera que vai dar cara a tapa conseguir alguma coisa, né? E aí o Paulo, eu acho que do Desfrute Hostel,
Ele está aqui perguntando o que a gente acha de criar uma estratégia de venda similar ao setor de restaurantes, tem muita gente no setor de restaurantes que está vendendo vouchers futuros, que está vendendo consumação para quando a coisa acalmar, para quando a coisa puder abrir os restaurantes de novo. O que você acha que aqui ele continuou? Criar uma campanha, deixa eu ver onde está, nossa, eu estou apanhando do celular aqui. Criar uma campanha onde cada hostel... Você consegue ler aí, Fran? Eu estou apanhando aqui. Aqui, criar uma campanha onde cada hostel analise seus períodos de baixa e ofereça pacotes com vouchers nessa fase com preços competitivos. Ou seja, criamos a demanda proativamente. Né? Que é uma solução que muitos mercados de consumo, muitos mercados de serviços estão fazendo. Eu tenho até... O Paulo me ligou hoje um pouquinho mais cedo, a gente conversou sobre uma possibilidade, ele deu uma sugestão, depois eu quero falar com você com mais calma sobre isso, para eu usar o Brasil Hostel News de apoio a isso. Eu acho interessante a gente linkar, porque tem o Catraca Livre, né? Então, assim, tem várias coisas de ferramentas que a gente pode usar que podem melhorar. Mas o que você acha dessa sugestão, Fran, de criar créditos ou vouchers futuros? Então, até ontem estava vendo uma live num outro canal e, inclusive, falava dessas alternativas, né? De você estar criando, né? A cerveja Stella criou uma campanha nos restaurantes que trabalham com Stella, né? Os seus clientes, eles criaram essa campanha. Alguns hostels, inclusive, trabalham bastante o setor de A e B, né? Então, acho que alguns hostels podem aproveitar dessa oportunidade, inclusive... Alimentos e bebidas, só para ficar claro, A e B, né? Desculpa aí. Quem é do setor acha que todo mundo tá ligado. Todo mundo sabe, não é bem assim. A e B, alimentos e bebidas. O Vini tá por lá, olha lá, o Vini. Então, voltando, né? Então a Stella criou essa campanha com os seus restaurantes que trabalham com o produto, né? E a gente vê que esse voucher tá disseminando em diversos setores, né? Então, salão de beleza está criando o voucher porque o cabeleireiro não está tendo seus clientes, manicure, enfim. Então, virou uma febre, isso da noite para o dia, né? E outra, as pessoas também têm receio de comprar algo que ela não sabe se ela vai poder desfrutar, né? Então, assim, é um formato imediatista? Acredito que sim. Eu acho que a gente pode analisar, né? Quem sabe utilizar de uma outra ferramenta, formatar algo diferente, pensar em conjunto, né? Quem sabe criar um grupo, inclusive, aí junto aí na internet, uma ferramenta para pensar exclusivamente neste produto. Mas eu acredito que é um produto que está como carne de cavalo no momento, né? Que é um produto que está todo mundo oferecendo. Então, quem sabe a gente tem aqui pensar um formato diferente para a gente oferecer o nosso. Porque senão a gente vai ser mais um voucher no meio de tantos outros vouchers que estão aí. Né? E as pessoas também estão inseguras de comprar, né? Porque não sabem se elas vão receber daqui 10 dias, ou 15, ou 30, enfim. É muito inseguro e muito instável o momento, né? Esse é meu posicionamento. A única coisa que eu vejo de algum possível empecilho nessa questão do voucher em relação à viagem é porque você nem sempre sabe quando você vai ter férias, quando você vai ter a possibilidade de viajar. Um voucher de um bar ou de um restaurante que é no seu bairro, no bairro do lado, que você sabe que você vai conseguir usar a qualquer momento, talvez tenha um apelo diferente. Agora, o de viagem, eu acho que também precisa ter um formato, a gente precisa talvez achar alguma maneira de criar isso. Deixa eu só ler aqui, a galera do Brazilian Hostel, que é lá de Miami, está perguntando se a associação dispõe de áreas para atendimento dos associados, como apoio jurídico, marketing, contábil. Talvez tenhamos exemplos, advogados, contadores, gerentes de projetos que possam se voluntariar. Legal. Como que está essa associação?
isso, Então, associação aí? a gente tem alguns formatos que a gente faz parceria, né? Em troca de diárias, hoje dentro daqueles hostels que são associados, né? Que seguem. Então, fornecer um serviço específico, a gente concede diárias. A gente fez um trabalho assim no início, inclusive, da associação, né? Mas isso também é possível e estamos abertos aí. E acredito que a permuta, né? Eu acho que quem sabe a palavra da hora não é o voucher, quem sabe seja a permuta no nosso segmento. O Então, Vini, a gente o pode pensar Vini, nesse sentido. que é lá do Green Haven, que é mestre também, tá dizendo que ele chegou agora, mas Vini, você chega a qualquer hora e você tem voz, cara, não tem nem o que dizer. Mas ele pensa que vender as coisas agora não pegaria nem bem. Parece que gastar dinheiro com lazer seja meio que a última opção das pessoas. Que é complicado a gente pensar que o turismo é realmente um luxo, é realmente um lazer para muita gente, onde muita gente está pensando em comer, né? Em ter o que vai comer. Exatamente. Esse que é o receio, né? Então, é não saber se a pessoa vai ter para gastar, né? E, claro, eu acho que aonde que está o nosso retorno para o mercado, e eu quero acreditar nisso e ter essa convicção. O nosso retorno no mercado não vai estar num turismo de lazer, né? Vai estar naquele turismo de necessidade. Vai estar no turismo do business, vai estar no turismo da saúde, vai estar no turismo do bem-estar, mas num outro sentido. Não é aquele turismo de lazer. Eu acho que o nosso posicionamento, a gente vai voltar para o mercado nesse formato, né? E, claro, o mercado vai estar sacudido, enfim, é um momento da gente se unir, é um momento da gente negociar nossas tarifas, enfim, é um momento da gente sentar junto, né, virtualmente, mas a gente dá um direcionamento melhor e um outro formato. O Paulo está falando aqui, o Paulo do Desfrute Hostel está falando que vamos pensar nesse formato, que ele tem algumas ideias sobre a forma. Paulo, a associação Legal. está super aberta, a gente Me já trocou uma chama. ideia hoje, eu e o Paulo, chama a Fran, me chama, já estou em contato com o Sim, contato que ele me deu. Eu acho que assim, eu entendo o que o Vini está falando, de soar como aproveitadores também, eu também tenho muito acredito receio. também. Assim como eu tive muito receio de começar a produzir conteúdo quando isso tudo começou, que eu falei, cara, como que eu vou fazer matérias contando como é legal a experiência do Green Haven, por exemplo, e as pessoas não podem viajar, cara, seria até irresponsável da minha parte. Então eu demorei uma semana também para pôr na minha cabeça o que eu poderia produzir de conteúdo que seja, né, que somasse, que agregasse a discussão e que não se mostrasse aproveitador. A gente tem que ter um cuidado muito grande nisso também. E eu acho que quem está aqui, que é de hostel, né, pode dizer também, contribuir nesse sentido, de que o hostel é realmente diferente do mundo da hotelaria, né? A gente, claro, segue os padrões da hotelaria, tem todo o cuidado de uma hotelaria convencional, mas o ambiente de hostel é humanizado, né? Nós temos esse lado mais humano, mais aguçado do que numa hotelaria convencional. Então, eu acho que realmente pensar nesse momento em a gente sair buscando alternativas com que a pessoa saia gastando, não é o momento. Então, eu acho que é um momento ainda da gente aguardar uns dias, a gente ver como que isso vai repercutir para a gente se movimentar, né? A gente, inclusive, vale ressaltar aqui que a gente também se posicionou juntamente com outra entidade, né? O pessoal da Hostel International, junto com eles chamaram a gente para assinar um documento para o ministro do Turismo também, fazendo algumas reivindicações. Então, a gente vem se posicionando, vem acompanhando o que hoje inclusive, tem um pronunciamento do ministro do Turismo para, né, dar um direcionamento aí para o turismo, o que vai acontecer.
Então, acho que a gente está aguardando, você que está nesse mercado aí de notícias, é notícia hora a hora, minuto a minuto, né? É até Overdose. é overdose, é até meio maluco. Às vezes a gente fala assim, até quero ficar meio longe, né? Mas a gente, nesse mundo, a gente tem que estar sempre informado, né? Então, acho que O Vini está realmente falando aguardar. aqui. O Vini está falando que, por outro lado, no caso dele como consumidor, ele acha fundamental a marca ficar ali, aparecendo nas mídias, que quem não é visto não é lembrado. E é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer, por exemplo, Vini, no Brasil Hostel News, falar do mercado, falar com as pessoas que os hostels precisam existir, que a gente precisa arrumar uma maneira não só. Eu acho que assim, o que a gente tem que conseguir comunicar, vocês como donos de hostel, comunicar aos hóspedes, comunicar quem gosta, que não é só preocupação com o lado financeiro de vou falir, vou ter que mandar pessoas embora, toda uma cadeia que está envolvida no entorno da hostelaria também vai sofrer. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Ninguém está falando aqui para abrir hostel e para encher de hóspede e sair todo mundo com Covid. Não é isso. É só uma tentativa de reflexão de como esse mercado sobrevive após isso tudo, né? Agora, deixa eu ler aqui. O Joinville Hostel está falando que inicialmente a grande chave sejam as parcerias locais. Exatamente. É uma coisa. O Graja está falando que mesmo ele já viu que está todo mundo com caixa baixa, não só a gente, mas os hóspedes também. Todo mundo está meio que perdendo trabalho, ou não sabe. Então, assim, a gente tem que pensar num formato, né, que seja legal, que seja responsável. Eu acho que nesse momento não se pode fazer de forma irresponsável qualquer coisa para ganhar qualquer 200, 300 reais e você queima todo um setor, você queima a sua própria marca, queima o seu negócio, né? E não valeria a pena. Tenha mais... Gente, a galera França tá um sucesso, hein? Deixa eu tentar ler aqui. Gui... é o Gui, o Guilherme. Ele tá falando... Eu tô tentando ler. O Gui faz um trabalho excelente lá no Rio, né? Foi dono do Maracá Hostel e hoje ele está junto à Secretaria de Turismo lá do Rio de Janeiro, então está sempre super ativo aí junto ao poder público, colabora muito, muito mesmo com a associação, sempre, né? O Gui está falando da questão de todo mundo participar das pesquisas e para a gente ter dado do segmento. É isso que a gente já falou, Gui. Se, por exemplo, para mim, como jornalista, muitas vezes eu não tenho informação. Eu tenho que ficar caçando e eu não tenho estatísticas robustas, entendeu? A gente tem a opinião de um, a opinião de outro, o que aconteceu com um, o que aconteceu com outro, mas em relação à estatística robusta, a gente não tem. Então é muito difícil, inclusive, para mim, né? Vamos lá, não vamos banalizar o nosso segmento. Perfeito, Diogo, no caso é Diego, mas está tudo bem, estou acostumado. Vamos lá, o Roberto do Maraca deve estar falando... Oh, meu Deus do céu, eu estou apanhando disso daqui hoje, tem muito comentário, vamos lá. A melhor forma de voltar à credibilidade será dura, vamos ter que se reinventar no modelo de hospedagem e o modelo de quarto compartilhado terá que ser 100% reformulado. Alguém do Bambu de Foz, não sei se é o Diogo ou se é a Bruna que está aí online, mas enfim, alguém do Bambu... Será? Se ele puder comentar um pouquinho não sei, mais, falou que... deixa eu ver aqui, que aqui em Foz temos inclusive fronteiras fechadas, mas como dono de hostel temos que manter o sonho de viagem, estando sempre ativos na mídia e pensando no mercado futuro. Bom, tem o Beach House Ilha da Gigoia, que é onde eu tô. A galera deve estar respondendo dali, ó. Deve estar respondendo dali. Chato esse lugar que você tá aí, hein? Não é? Que cenário feio, né? Arrumei um cenário feio. E aqui eu com essa cortina aqui atrás, porque atrás da cortina tem uma grade. Daí é prisão na certa, né? Aqui é a Carol que tá falando, que é a gerente aqui do hostel da Ilha da Gigoia. Ela tá falando que se acha que seria
Meu Deus do céu, cadê? Acham que seria uma alternativa quando as coisas acalmarem, abrir a possibilidade para mensalistas? Pois tem muita gente que tem... a questão dela, eu sei o que ela está falando, porque a gente já trocou ideia disso, eu não vou conseguir ler, então eu vou falar que muita gente vai precisar, por exemplo, morar, né? E por redução de dinheiro, redução de salário, perda de emprego, muita gente que alugava um apartamento vai precisar pensar numa nova possibilidade. Então talvez o hostel tenha que se reinventar como uma possibilidade de moradia, como o Roberto do Maraca falou também, de que os quartos compartilhados, talvez, a gente tenha que repensar eles no volume de cama, em como dispor eles. Então, assim, vai ter que todo mundo se reinventar. O que você acha dessa questão de moradia, Fran? Que eu falo demais, Então, é que eu saio falando. Não, imagina, que isso. Eu acho que a gente está aqui mesmo para trocar ideia, né? E é super importante isso. Em relação à questão da moradia, isso vai acontecer, isso já acontece em hostels que tem um porte um pouco maior, né? Até às vezes pelo fato da localização do hostel ser mais estratégica, enfim. Então, isso já aconteceu em alguns períodos aí, né? Nesses 16 anos que eu estou no segmento. Isso já teve um ápice, deu uma queda, enfim, o perfil foi mudando. E eu acho que vai ser inevitável. A gente vai ter pessoas procurando o nosso hostel, né, o nosso empreendimento. Por quê? Porque não conseguiu pagar o aluguel, porque foi despejado, enfim, porque está sem emprego naquele momento. Então, eu acho que a gente vai ter que todo mundo se adaptar, né? Se reinventar, e estamos aí realmente para isso. Então, eu acho que alguns hostels, não trabalho com mensalista. Depende do teu destino. Às vezes o destino que ele está não é um destino que trabalha com esse perfil de público, né? Mas eu acho que a gente tem que estar disposto para se reinventar mesmo, e se for necessário, se a gente vê que essa demanda é uma demanda que a gente esteja recebendo, eu acho que a gente tem que dar sequência mesmo. O Daniel do BBB pode ser garoto propaganda de moradia em hostel. Ele já morou, ele foi voluntário, né? Ele foi turista colaborativo. Eu sei que quando eu estava gerenciando o Bambu Hostel de Copacabana, eu não sei agora se é ele ou se é o irmão dele, porque os dois são gêmeos, eles apareceram lá para pedir voluntariado. Um deles, eu não lembro quem é. E apareceu lá, mas não tinha vaga, não tinha como aceitar na época. Foi o que mais falou sobre isso em mídia. A gente pode tentar entrar em contato com ele. Eu posso tentar, quem sabe, fazer uma live com o ex-BBB, né? Nunca imaginei. Contar uma experiência de comemorar num hostel. Eu, por exemplo, fechei o hostel, foi uma decisão no dia 18, né? Eu tomei essa decisão. E foi mesmo pela responsabilidade. E como fechar e deixar sem ninguém, né? A gente tem lá 2 mensalistas, um que já mora há muito tempo no hostel, então ele tem a chave do hostel, ele tem o controle, ele está zelando pelo espaço, né? Ele continua ainda trabalhando na área dele, ainda tá vendo o trabalho diário, né? Mas eu sempre vou lá, dou uma olhada no hostel, né? Porque a gente também não pode abandonar, e outra, a gente tem aquele sentimento pelo espaço, né? De voltar lá, de estar lá. Vocês estão dentro, não podem sair. A gente que está fora quer entrar. Então, na verdade, quem tá tocando, né? Quem está zelando pelo empreendimento hoje são os mensalistas. Então, quem sabe tá aí uma oportunidade, um novo segmento aí para a gente estar dando sequência nos nossos hostels, né? Legal, deixa eu só aqui, vamos lá, quem tiver contato, o Tadeu ficou no hostel, acho que no Bambu de Foz, alguém comentou aí, quem tiver contato com ele, quem tiver o contato dele direto e puder passar meu contato para ele, para eu tentar marcar de conversar com o Daniel, ia ser divertido, eu acho que ia ser interessante, ele está com uma visibilidade gigantesca,
eu acho que Legal. seria uma possibilidade de a gente trocar uma ideia. Então, quem tiver o contato dele direto, porque não adianta mandar mensagem para o Instagram, que eu já vi, eu já dei uma entrada também no Instagram dele, eu vi que nem é ele que está respondendo, nem é ele que está ainda interagindo. Quem Mas sabe quem fica puder. aqui aquele convite que te fiz ontem, né? De entrar dentro das nossas redes sociais também e tá trazendo Ah, conteúdo, ó, é! quem sabe? A gente traz um conteúdo diferente, né? Experiências, que é isso que a gente quer Boa! propor aí de trazer nas redes da AB Hostel. Boa, até só explicando, a Fran me convidou ontem para a gente vai pensar um formato de eu entrar talvez umas 2 vezes por semana no Instagram da AB Hostel para conversar com hosteleiros e para a gente falar um pouco diferente, deixar de falar de Covid agora no momento, né? Eu continuo fazendo essas lives diárias sobre a questão da quarentena e sobre outras coisas, mas no Instagram da AB Hostel a gente falar sobre as histórias de hostel, sobre as pessoas que mudaram às vezes a vida, como eu mudei minha vida quando eu descobri hostel, a gente marcar, como o Vini falou, quem não é visto não é lembrado, então vamos marcar a posição agora da AB Hostel de uma entidade que representa o setor e que está fazendo uma coisa. Então a gente vai ver ainda, eu estou trocando ideia com a Fran, essa ideia ela me jogou ontem, para a gente tentar criar um formato, tentar fazer uma... Pô, agenda de pessoas não falta, a gente conhece hosteleiro no Brasil inteiro, cada um com uma história mais doida que a outra. Verdade. Então, a Conteúdo não gente pode falta. fazer isso sim. Não, não falta nunca, não falta nunca. É o que eu falo, para eu produzir o meu conteúdo, eu tenho possibilidades 1000 também, né? É só a falta de tempo mesmo, às vezes, e de fazer, e de conseguir produzir. Alguém sugeriu, acho que foi, não lembro quem foi agora, que sugeriu para entrevistar o Diogo, que é o pai da Let's Go, que é bem interessante. Olha, o Léo Barroso aí, Léo Barroso entrou. Fala, Léo! Né? Oi, Léo! O grande Precursor da coisa precursor aí. aí. E aí, todo mundo. E interessante. Pô, valeu, gente, valeu mesmo, valeu aí, Roberto. Então, assim, eu acho que a gente pode ampliar no Instagram e nas redes da AB Hostel, a gente pode falar sobre essas coisas, falar sobre o mercado. O Léo já lançou o dele, Família é Tudo aí, para, né, não pode perder a oportunidade. Não vai brigar comigo hoje, Léo, pelo amor de Deus. O Léo tá fazendo falta para brigar com o poder público todo nessa hora aí. Né, não vai brigar comigo hoje, Léo, pelo amor de Deus. Hoje eu tô tranquilinho aqui na Gigóia, não tem nem por que brigar. Mas, Fran, vamos encerrar que a gente já tá quase batendo uma hora aqui, depois, né, já tá... Mas, tipo, muito legal o papo hoje. Legal, eu acho que, assim, eu vou intercalar um pouco agora dos papos com os voluntários que estão nos hostels, com os hosteleiros, para a gente falar de mercado também. Eu acho que está todo mundo querendo se ouvir um pouco, né? Sem brigar, sem discutir. Sem briga, né? Sem briga, gente. Agora é hora de não brigar. Agora é hora de a gente que gosta de um mercado. Tá acabando, Léo. Tá acabando. Já faz quase uma hora que a gente está aqui trocando ideia. Tarde, e aí a gente vai... E aí a gente vai tocando e fazendo essas lives assim, alternando um papo mais leve, um papo mais sério de mercado. Eu acho que é interessante. Vamos falar mais. Joga um assunto aí então, dona Bruna, a criadora do Partner, o nosso grupo anárquico e briguento. Acho que eles estão querendo festa, hein? Tô vendo que eles estão muito animados aí, hein? Acho que a gente a gente vai bolar, pode deixar, né? A gente vai bolar uma festa aí para chamar a galera. Pode ser virtual, uma festa online. Então, eu esqueci da cerveja hoje. Eu fiz no final de semana até. Eu esqueci. Trabalhando, hein? Eu nem peguei cerveja hoje. Não. Mas, Fran, agora sim, tem muita gente que eu vi aqui que está perguntando da associação e que não é da associação. Como que as pessoas podem entrar em contato com a associação, dar sugestões, participar? Quais são as formas de comunicação? Então, quem faz toda a parte de comunicação hoje dentro da AB Hostels é o André Marciano. A gente pode deixar o contato dele também, né? Ou através
do nosso e-mail, das nossas redes sociais também. O pessoal pode estar entrando em contato com a gente, chamar direto também para a gente conversar, trocar um papo aí, uma palavrinha. Beleza, gente. Eu queria agradecer. Quem não conhece, brasilhostelnews.com.br. Eu dei uma parada de publicação de textos para a gente produzir esses conteúdos aqui. Devo voltar a produzir textos essa semana com a iniciativa do Tetris, aí de Foz, e os outros hostels de Foz que montaram um verdadeiro hostel no Hospital Municipal da cidade para acolher os profissionais de saúde. Eu vou contar essa história um pouco mais detalhada num texto. E tem um hostel aqui no Rio, o Copacauana, que eu vi ele entrando, não sei se está aí ainda, que ele está colocando os moradores do hostel todo dia para tocar no telhado do hostel para os vizinhos em Copacabana. Então os vizinhos do hostel dele estão tendo música ao vivo todos os dias. Então assim, eu vou começar a contar essas histórias aos poucos, para a gente também, como o Vini disse, quem não é visto não é lembrado, o mercado de hostel não vai acabar. E o último recado, quem aí é hóspede, quem não é de hostel, né? Não cancele a sua reserva, se você puder. Se você não estiver precisando desse dinheiro para comer, para alimentar a sua família, ajude o mercado de hostel a se manter. Então, remarque sua reserva, deixe ela como crédito, faça com que o mercado de hostel não sofra um desmonte muito grande, porque, como eu estou falando direto, eu não vou nem citar mais o grupo que eu sempre cito, que daqui a pouco eu vou apanhar, mas assim, os grandes grupos hoteleiros, eles têm força financeira para sobreviver a esse momento. Então, eles vão passar por perrengues, vão passar por tudo, precisam também de ajuda do setor público, mas eles vão conseguir sobreviver. Os hostels são pequenos empresários, são microempresários que muitas vezes vão quebrar e que não tem fôlego, não tem, né, não tem um lastro financeiro de ficar 6 meses sem receita nenhuma e vão acabar quebrando. Então, se você puder, não cancele, remarque. E se você é dono de hostel, como o Gui está lembrando aqui, Censo 2020 da AB Hostel, responda. Por favor, eu te peço como jornalista do setor, como um cara que precisa de informação. Se vocês não responderem, as pessoas vão continuar falando merda do setor de hostel, para ser bem claro. Então a gente precisa ter informação, precisa ter base de dados, né? E os hostels têm que divulgar esse canal Brasil Hostel News. Boa, por favor, Roberto. Divulguem mesmo, porque eu escrevo sobre vocês, mas para os clientes de vocês que leem. Então é um jogo de todo mundo junto. Então, assim, muita gente, eu sei que eu já ouvi conversa de, não vou responder, não sei o que vão fazer com essa informação. Gente, é uma informação de setor, é uma informação de empresário para empresário. Então, todo mundo é responsável, né? A gente confia nas pessoas que estão fazendo, que estão querendo lutar pelo setor. Então, vamos deixar de pequenas picuinhas, de pequenas desavenças e vamos responder o censo. O Vini está perguntando qual o censo. O censo. A gente vai estar a gente está encaminhando no grupo dos associados e a partir de hoje também no grupo do Partners, né? A gente vai enviar por e-mail também. O pessoal pode procurar o André, ele também se posicionou ali, né? E é muito importante, como foi dito aqui, a questão dos números, né? A gente precisa que as pessoas respondam e nos deem esse feedback para a gente continuar o nosso trabalho. E a gente quer que vocês venham com a gente também fazer dessa crise uma oportunidade, né? Eu acho que foi muito legal o ano passado, quando a gente viu tanto hosteleiro que se movimentou até São Paulo, para participar de um evento de 4 dias de conteúdo intenso sobre hostel, gente muito fera falando, e assim, a gente não pode deixar esses momentos onde está todo mundo com o olho brilhando, acabar quando acaba o evento. Vamos manter esse olho brilhando, né, durante o ano, durante o tempo, e aproveitar. E o censo realmente é muito importante. Fran, obrigado de verdade. Obrigada por essa 1 hora que a gente está trocando ideia aqui. Muito bacana. E me coloco à disposição e agradeço aí
a participação, né, de todos que estiveram aí com a gente. Valeu e vamos em frente que a gente vai vencer esse vírus não vai nos matar, não. A gente vai continuar. Não, a gente vai sobreviver, vai sobreviver. E foi, verdade. Cara, a live com mais participação, a live com mais interação, muito Legal. Dono de hostel aí. E manda uma energia boa para todo mundo e luz para todo mundo, que a gente consiga enfrentar aí essa pandemia e com muito amor no coração. Beleza, gente. Beijo, valeu, até todos. amanhã. Tchau, tchau. Todo dia às 4h20. Todo dia às 4h20. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.